não é que a sorte está sempre mesmo do lado dos fãs de Jogos Vorazes? No momento da publicação desse vídeo já vai ter estreado o quinto filme da série, o quarto livro dessa história de Jogos Vorazes, que é o Cântico dos Pássaros e das Serpentes, que traz muita coisa sobre o passado e o início dos Jogos Vorazes, especialmente sobre o passado do Coriolanus Snow, que depois seria o presidente Snow, mas também traz algumas possíveis conexões com a história que a gente já conhece sobre a Katniss. E uma das principais teorias que eu trago aqui nesse vídeo, eu já li esse livro e estava querendo trazer essa informação, é que possivelmente a Lucy Gray é de fato uma parente, um antepassado de alguma forma da Katniss. E essa ligação viria da prima da Lucy Gray, ou seja, da Maude Ivory, aquela criança que faz parte do bando, que é aquele grupo que se apresenta ali no prego, que faz parte ali do passado da Lucy Gray e que ela seria supostamente a avó da Katniss. Então, no livro a gente tem bastante referência sobre isso, algumas possíveis pistas que a autora Susanna Collins teria trazido. E nesse vídeo eu vou te apontar as principais teorias sobre isso e coisas que realmente fazem sentido. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a história, não se importa com spoilers, eu vou trazer tudo aqui com detalhes nesse vídeo. Oi gente, tudo bom? Rapidinho, antes de eu te falar todas as principais referências da Katniss e possivelmente as referências aos antepassados dela nesse livro Cântico dos Pássaros e das Serpentes, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Isso faz com que a comunidade aqui cresça. Eu te agradeço bastante. Também já comenta aqui na caixinha de comentários o que você achou do livro, o que você achou do filme. Vamos trocando essa figurinha. E aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais. Me segue por lá, a gente vai trocando essas informações. Eu adoro conversar com vocês através desses outros canais também. Em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, onde a gente acompanha Panem de muitos e muitos anos atrás, desde que as coisas mudaram ali, a gente teve a primeira rebelião, a primeira guerra, onde teve de fato a divisão dos distritos e onde começou os Jogos Vorazes. Nessa história, a gente acompanha a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Para você que não lembra, nos livros com a Katniss, ela participa da edição 74 e depois no segundo livro da edição 75. Ou seja, a gente acompanha 65 anos antes no passado. A gente acompanha o Snow Coriolanus mais novo, então ele tá como um mentor ali do 10º Jogos Vorazes. Ele vai ser o mentor da Lucy Gray, que é a representante feminina do Distrito 12. Ela que vai lutar ali naqueles jogos que tá completamente diferente do que a gente está acostumado, porque as mudanças vêm a partir dessa mentoria do Snow. Então, dentro do livro e também do filme, possivelmente, eu ainda não assisti, a gente acompanha as principais mudanças que são causadas tanto pelas atitudes do Snow, como também pelas sugestões dele, porque ele faz parte ali, ele é um dos estudantes da academia, ele precisa tirar boas notas para poder ganhar uma bolsa e ir para a universidade, e a gente entende que muita coisa ali começou com o Snow, e a gente depois no final do livro ainda entende que tem muita coisa ali que começou com o pai do Snow. Então tá tudo muito interligado. E falando em interligado, a gente também percebe toda a conexão que o Snow tem e até a raiva que ele tem do Distrito 12, mais especificamente da Katniss, 65 anos pra frente. Porque ele acaba se envolvendo com a Lucy Gray, que seria a mentorada dele. Ela é uma pessoa que tem uma personalidade que muitas vezes me pareceu da Katniss. Ela tem aquela coisa de ser livre, ela é contra as injustiças, tem aquela voracidade de ganhar, de vencer, de sobreviver. E ela tem tudo isso baseado também, principalmente porque ela não é de fato uma moradora do Distrito 12. Quando teve a guerra e os distritos foram isolados em 3 unidades, né, sendo que o 13º acabou, né, porque ele tratava de energia nuclear e acabou sendo exterminado supostamente, a gente descobre futuramente que ainda tem gente morando lá. A Lucy Gray, ela participa de um bando, que é tipo uma trupe itinerante que se apresentava ao longo dos 12 distritos. Então ela se apresentava em toda Panem antes de ter as divisões. Então ela, quando começou, depois da guerra, ela acabou ficando presa no Distrito 12. Por isso que ela não tem muitas características ali específicas dos distritos. Porque a gente sabe, e a Susanna Collins, a escritora, aponta muito isso nos livros,
Cada distrito tem uma característica, cada distrito tem uma personalidade, um tipo de temática muito específica com que trabalham, e o Distrito 12 é de mineração. E a Lucy Gray não, ela faz parte do bando, que é um grupo muito mais artístico, é um bando muito mais ligado a toda essa parte muito mais lúdica, e tem essa questão mesmo com a rebelião, porque não querem se dobrar pro poder ali, para aquelas pessoas que estão controlando eles. E isso a gente vê que foi passado também para Katniss. Para quem não lembra, a Katniss comenta que toda essa habilidade com canto ela pegou do pai dela. Então o pai dela tinha uma voz muito bonita, tanto que em um dos livros, eu não lembro qual, mas eu acho que foi o livro A Esperança, o terceiro, que fala como a mãe dela se apaixonou pelo pai dela, que foi através da voz. Ele era um excelente cantor, então o pai dela também tinha essa aptidão para canto, para as áreas artísticas, que fica muito claro nos livros que não é algo comum no Distrito 12. Então, possivelmente teria vindo de alguém que veio de fora, talvez o pessoal do bando. Uma outra característica também são as músicas que a Katniss canta, porque a gente sabe que são músicas proibidas, muitas delas, como, por exemplo, a da Árvore do Enforcado. A Katniss, ela tem aquela habilidade, isso é comentado no livro, de decorar muito fácil as músicas e, coincidentemente ou não, é a principal característica da Maude Avery, que é a prima da Lucy Gray. Tanto que a primeira vez que ela é mencionada no livro é quando a Lucy ainda está participando daquelas prévias antes de começar os Jogos Vorazes, onde ela tem que apresentar uma aptidão e ela canta uma música ali na frente de todo mundo, está sendo televisionado, e o Snow ainda comenta com ela porque que ela cantou aquela música, ela falou que era um recado e que a prima dela bastava ouvir uma única vez para decorar. E aí tem um outro momento em que a Maude Avery, a prima da Lucy, vai apresentar o bando quando eles já estão no Distrito 12, e ali ela comenta que ela vai apresentar ali, e o próprio Snow repete de novo a característica da Maude. Fala, essa daí deve ser a prima da Lucy Gray, aquela que decora a música ouvindo uma única vez. Então, para mim, fica muito claro que a Susanna Collins, a escritora do livro, pontuou isso mais de uma vez no livro para que isso marcasse e ficasse como uma das principais características da personagem, que tem, coincidentemente, esse detalhe muito parecido com a Katniss. Além disso, a música do Enforcado, né, da Árvore do Enforcado, que é uma das mais famosas de toda a trilogia inicial e também desse livro, ela foi cantada uma única vez, porque quem escreveu essa música foi a Lucy Gray, ela se apresentou no prego cantando essa música, e quem é a única pessoa que poderia decorar essa música ouvindo uma única vez e espalhar para todo mundo dentro ali dos burburinhos, né, porque era proibido? A Maude Avery. Então, uma das principais teorias que eu acredito que é sim verdadeira é que a Maude é a avó da Katniss. Então, isso também se confirma pela idade das duas personagens. Como eu comentei, esse livro é passado na edição 10 dos Jogos Vorazes. A gente acompanhou a Katniss da edição 74 e 75. Ou seja, a Maude envelheceu 65 anos, se é que ela está viva, e já que ela tem entre 8 e 9 anos, como o Snow fala, quando ele encontra com ela pequenininha. Então, é muito possível que ela tenha se casado com alguém com o sobrenome Everdeen, porque a Maude não tem esse sobrenome, né? Ela é a Maude Avery, ela é da família Bird. Ela se casou com alguém chamado com o sobrenome de Everdeen. Teve o pai da Katniss, que também pegou várias características dela, toda essa coisa relacionada à área artística, ao canto. E depois teve a Katniss. Uma outra característica também é essa questão da planta Katniss, que o nome da personagem foi tirado de uma batata selvagem que tem uma flor muito bonita, que nasce ali nos arredores do lago, que fica ali nos arredores do Distrito 12. E quem conhece essa planta? O bando. Então, assim, também tem essa questão de que talvez a Katniss tenha sido nomeada por causa disso. Ainda mais que, assim, o bando, ele tem essa coisa meio artística, meio com a natureza, então eles se dão nomes diferenciados, tem tudo a ver dar o nome de uma planta que cresce ali nos arredores. O próprio lago também seria um indício, uma característica que talvez indicasse, de fato, a história da Katniss entrelaçada com a da Maude, porque o lago era um lugar onde o pai da Katniss levava ela para passear, ela tinha um contato muito próximo ali com aquele lago, que não era um lago tão do lado do Distrito 12, era uma hora de caminhada,
E quem conhecia aquele lago era de fato o pai dela, ele que apresentou para Katniss. E quem apresentou para ele, possivelmente, a Maud. Então, existem várias pinceladas ali de informações que eu acredito que tem tudo a ver com essa história. E eu vou além, eu acho que o próprio Snow também sacou que a Katniss era uma parente da Lucy Gray. Primeiramente, talvez até pelas características físicas, porque no livro elas têm características muito semelhantes, elas não são altas, elas têm uma pele mais oliva, né? Ela tem um cabelo escuro, embora a Lucy Gray tenha um cabelo bem cacheado. Então talvez isso tenha feito com que o Snow tenha lembrado de alguma coisa. Ele é o presidente de Panem, então provavelmente quando ela se voluntariou para participar dos Jogos Vorazes 74, ele investigou a vida dela e soube quem era o pai dela, provavelmente soube quem era a avó dela. Então ele sabe, na minha cabeça, que ela é sim neta da Maud, ou seja, ela é uma sobrinha neta da Lucy Gray. E eu acho que talvez o ranço dele venha daí, porque ele teve um atrito no final do livro com a Lucy Gray e ele tem todo um ranço do Distrito 12, né? Que foi realmente um distrito que marcou muito a vida dele. Eu acho isso muito legal. Uma outra coisa também é a música, que é aquela música da Canção do Prado, que depois vira como a canção de Ninar Ru, que é quando a Katniss canta uma música para Ru. E essa música foi passada para ela por alguém, é uma música também que era pouco conhecida e vem desde a época do bando. O Pita, inclusive, comenta que ele começou a gostar da Katniss, começou a prestar atenção nela quando eles eram pequenos e uma professora na escola pediu para alguém cantar e a Katniss foi lá na frente e justamente cantou essa música. Então, assim, tem muita conexão. A Suzanne Collins, que é a escritora, ela não ia colocar esses detalhes à toa. E para mim, só dá mais certeza ainda que, de fato, a Katniss é parente do bando, sim. Ela é neta da Maud. E eu acho essa conexão muito legal. Se um dia a Suzanne Collins falar que isso não tem nada a ver, eu vou ficar muito triste, porque eu adorei essa conexão. Então me diz você, o que você achou dessa teoria? Eu acho que tem tudo a ver, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você pensa diferente, quais são outros pontos que você acha que tem tudo a ver entre os personagens. E você também tá na torcida para que tenha mais um livro? Eu tô muito na torcida para que tenha mais um livro. Eu ia adorar acompanhar as próximas etapas do Snow e quem sabe saber mais sobre os personagens que fazem parte do bando, assim como a própria Maud, que era uma personagem com 8, 9 anos, então eu quero ver ela adolescente, eu quero ver ela se apaixonar pelo avô da Katniss, queria ver ela tendo um filhinho que seria o pai da Katniss. Eu ia adorar ter tudo isso. Então vamos ficar na torcida, comenta aqui embaixo. Se você assistiu ao filme, vocês estão vendo o filme antes de mim, comenta aqui embaixo. Vamos trocando essa figurinha, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!